Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a satisfação e a grande honra de entrevistar o meu amigo, professor José Fernando Simão, que é graduado, mestre, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo. Não é demais dizer que o professor Simão é um dos civilistas do nosso tempo pós-moderno, mais conhecido e um dos civilistas que mais tem tido prestígio no Brasil e também na Europa. Professor Simão, muito obrigado por aceitar o convite do nosso blog e simplesmente eu queria dizer que é uma honra, uma satisfação ouvir as suas palavras. Bom, meu caro Alexandre Gomide, é realmente uma satisfação muito grande poder conversar presencialmente e virtualmente com os nossos espectadores e agradeço eu o convite, que é sempre muito bom conversar um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre o direito. Então, Simão, vamos começar uma conversa, a ideia aqui é um papo bem informal e eu gostaria de saber, eu desde que te conheço, aliás o Simão é meu padrinho, aliás, além de amigo, padrinho do meu casamento, eu conheço ele já há quase 10 anos. E professor Simão, desde que eu te conheço você tem uma paixão, um interesse muito grande pela parte acadêmica do direito. E onde foi despertada essa paixão? E quando você começou a dar suas aulas? Bom, a coisa é tão antiga que eu também não saberia responder com precisão. Mas eu me lembro, por exemplo, minha mãe professora de História, a minha tia professora primária, e eu ia assistir às aulas, ia corrigir trabalhos, interagia com os alunos, isso já desde muito cedo. Mas, por exemplo, eu me lembro com 13 anos que os professores pediam para eu dar um auxílio aos colegas com mais dificuldades e eu acabava ensinando. Eu lembro com 17 anos ensinando História para minha irmã, para ajudá-la no vestibular. E quando eu entrei na faculdade, realmente a primeira coisa que me encantou, além da faculdade, foi a ideia de ser professor. Então, pelo menos eu me lembro no primeiro ano de faculdade, lá em 92, que eu disse, eu quero ser professor de Direito Civil e aqui da faculdade. Ótimo. Simão, para quem ainda não sabe, você é professor concursado na Universidade de São Paulo. Que ano que você ingressou como professor concursado? E muita gente não sabe como funciona o sistema para que um professor possa, de fato, dar aulas na Universidade de São Paulo. Como funciona e que ano você passou a ser professor na USP? Como eu dizia, eu entrei em 92 na faculdade e então fiquei de 92 a 96 o ano da minha formatura. E eu efetivamente sempre quis ser professor. Só que a questão toda é que para ser professor da Universidade de São Paulo é necessário no mínimo o título de doutor. Após uma reforma já ocorrida há alguns anos, o mestre não pode ingressar na carreira como podia no passado. No passado havia o cargo de professor auxiliar de ensino, hoje não. Então efetivamente foi um plano longo e muito suado, muito sofrido, mas também muito prazeroso. Então a primeira coisa que eu pensei, assim que me formei, era fazer um mestrado. Como a gente sabe, o mestrado é a primeira etapa de uma carreira acadêmica, é aquele trabalho que não exige originalidade, só exige uma pesquisa séria, uma compilação e uma estruturação séria de temas. Então eu logo me apaixonei pelo tema do vício do produto no Código Civil e no Código do Consumidor, sobre os vícios ocultos, que essa foi a minha primeira obra. Foi o meu mestrado, depois minha primeira obra, publicada pela Atlas. Então, de 97 a 2002, eu cursei os créditos e defendi a dissertação de mestrado, 2002. Na sequência, eu precisava então, para atingir o objetivo, o sonho que você pergunta, eu precisava também do meu doutorado. Então eu tive um ano de férias, porque ninguém é de ferro, pedi um ano para minha orientadora, e depois de um ano eu já ingressei nos estudos do doutorado. O doutorado, portanto, foi de 2003 a 2007. 2003 a 2007. E daí concluí o doutorado defendendo a minha tese de doutoramento, que era a responsabilidade civil do incapaz, em 2007. E curiosamente, como a Universidade de São Paulo é uma universidade que todo mundo sabe que é pública, e a Faculdade de Direito, evidentemente, tem que esperar por verba para que se abram os concursos, a faculdade ficou muitos anos sem professor novo. Por quê? Não havia verba, não abria concurso, os professores foram se aposentando, então houve uma grande defasagem, um déficit de professores. Quando, no ano de 2007, enfim, o Brasil crescendo, o Brasil pujante, a universidade recebe um percentual do PIB, do ICMS, não do PIB, e o ICMS aumentou, a arrecadação aumentou,
Então o dinheiro aumentou na universidade. E daí a universidade se propôs a repor as vagas que estavam sendo perdidas pelas aposentadorias. Essa altura eu já era doutor, portanto já estava habilitado a prestar o concurso. E a Faculdade de Direito teve uma outra mudança, uma mudança de grade. Porque normalmente quando se entra na faculdade, entram em 2 turmas, cada uma com 120 alunos, turmas muito grandes. E nesta reforma da grade, a diretoria quebrou as turmas em 4 de 60. Portanto, como as turmas de 2 passaram para 4, houve necessidade de dobrar, ou pelo menos aumentar, o número de docentes. Foi nesse momento em que abriram os concursos novos e exatamente, Alexandre, exatamente, 3 meses depois do meu doutorado, abriu o primeiro concurso. Era um concurso para professor temporário, eu disputei, peguei 2º lugar, mas só havia uma vaga, nós éramos em 12 candidatos, só havia uma vaga, eu peguei 2º lugar, não fui alçado ao cargo, e depois de 3 meses, ou seja, eu tinha mais ou menos 6 meses de doutoramento, abri um concurso para professor, daí concursado, e nessas vagas novas que eu lhe contava. E o concurso é realmente muito pesado. Então, o concurso de ingresso na USP, agora já estou falando do ano de 2008, quando eu passei no concurso, ele é composto por arguição de memorial, prova escrita e prova didática. Eu explico rapidamente cada uma delas. Arguição de memorial é a banca, os professores da banca perguntam para o candidato sobre temas que ele já escreveu, sobre artigos, livros, obras, é quase que uma opinião jurídica. E mais, coisas pessoais, por exemplo, projetos de ensino, projetos de pesquisa, o que pretende fazer se professor for. Então é uma parte que tem dupla vertente, a acadêmica e a jurídica, técnica. Normalmente a banca é composta por 5 membros, os 5 perguntam, então é uma arguição detalhada. A segunda prova, que talvez seja mais difícil, pela tensão física, é a prova escrita. A prova escrita funciona assim. Um dia antes da data dessa prova, você recebe uma lista com 10 pontos do programa de Direito Civil da faculdade, que tem 400 pontos, portanto são 10 pontos de 400, e você tem 24 horas para estudar esses pontos e prepará-los. O que é absolutamente impossível, porque civil pode cair desde lei de introdução até sucessões. E daí você prepara aquele material, no dia seguinte vai para a prova escrita e tem 1 hora para tomar nota do que você estudou e 4 horas para redigir a prova. A prova, na verdade, então, é uma dissertação sobre um tema. E no meu caso, no primeiro concurso, caiu enriquecimento sem causa e no segundo, que eu fui alçado a professor, direitos da personalidade. Então são 5 horas escrevendo. Algo absolutamente inusual, porque nos dias de hoje a gente digita, ninguém mais escreve à mão. 5 horas. Em papel almaço. 5 horas em papel almaço. E depois tem a prova didática. Daí você recebe um ponto e prepara esse ponto também com 24 horas de antecedência e dá uma aula para a banca que pode variar entre 40 a 60 minutos. Se passar do tempo máximo, a banca te corta. Se for inferior ao tempo mínimo, você está reprovado automaticamente. E então você prepara aquela aula e dá aula para a banca. Nesse segundo concurso que eu prestei, nós estávamos em 19 candidatos e havia 2 vagas. Dos 19 candidatos, eu peguei o 2º lugar. Como havia 2 vagas, eu preenchi o cargo, então em 2008. Portanto, agora nós estamos completando 5 anos de docência. Simão, você já falou do seu mestrado, que foi publicado pela Atlas, do seu doutorado, Responsabilidade Civil do Incapaz, também publicado pela Atlas, e a sua livre docência, que foi recentemente defendida. Já vai fazer agora 1 ano e pouco, de dezembro de 2011. Tá, e qual foi o tema? A livre docência é um concurso incrível, porque você tem que participar por essas etapas do concurso, que são prova escrita, prova didática e memorial, e mais defesa de tese. Quer dizer, você apresenta uma tese, defende a tese, dá uma aula, faz uma prova escrita e é arguído no memorial. É o concurso mais difícil da Universidade de São Paulo. E poucas universidades mantiveram a livre docência, pouquíssimas. É um título quase em extinção. E é muito, enfim, prestigiado. O meu tema foi prescrição e decadência. Era um tema que eu já era apaixonado desde o meu mestrado, quando eu discutia a respeito dos vícios do produto no CDC, dos vícios ocultos no Código Civil e os prazos. Então, eu já tinha uma paixão pelo tema já antiga e recôndita. E em 2011, então, eu desenvolvi
todo um trabalho de pesquisa na livre docência, que também agora está publicado pela Atlas, prescrição e decadência, início dos prazos. Que, na tese, eu chamei prescrição e decadência como subitem do título Tempo e o Direito Civil. Então, eu andei estudando o tempo. E eu achei que para uma tese de livre docência, eu não podia entrar diretamente no tema. Porque prescrição e decadência são temas áridos, são temas técnicos. Mas para entender a prescrição e a decadência, eu tinha que entender o tempo. Então, eu gastei toda uma etapa de pesquisa sobre o tempo, depois o tempo na história e, por fim, o tema jurídico, propriamente dito. Simão, mas sua livre docência ainda publicada, ela ainda não foi, né? Já foi. Já foi publicada também pela Atlas também. Pela Atlas. Já está disponível para quem quiser comprar. Sim. Simão, além disso, eu queria perguntar para você, a gente sabe que você, além da Universidade de São Paulo, você também dá aulas em outras inúmeras instituições, sejam elas cursinhos, outras faculdades, congressos. Você poderia destacar alguns eventos que você participou, eventualmente eventos ou eventos internacionais fora de São Paulo? Eu podia separar até em duas partes essa resposta. A primeira parte é que eu tenho sido muito convidado para palestras também em Direito de Família, por causa do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Palestrei recentemente no Congresso de Ribeirão Preto. Tenho sido convidado para falar sobre um tema que me agrada muito, que é o direito notarial e registral. Recentemente estive em Foz do Iguaçu pelo IRPEM, falando também de direito notarial e registral. E fora do Brasil, eu tive a honra no ano de 2011 de ser convidado pelo governo português, pela agência que avalia as faculdades de direito, para compor a comissão de avaliação de ensino jurídico daquele país. Então, desde 2011 eu tenho viajado muito a Portugal, fazendo avaliação dos cursos de direito de norte a sul. Agora, recentemente, estive em Lisboa e nesse ano ainda tenho que passar pelo Minho, passar pelo Porto e também Lisboa para completar as avaliações. Então, isso tem sido muito prazeroso. Além disso, também tenho trabalhado com a Escola da Magistratura de Pernambuco nos eventos internacionais. Já estivemos 2 vezes em Londres, fazendo uma análise de direito comparado, portanto, o direito inglês e o direito brasileiro nas suas interfaces, a Common Law e a Civil Law. Isso tem sido algo muito prazeroso. Simão, para encerrar o nosso papo, eu gostaria de que você desse alguns conselhos para os estudantes de direito hoje, independente da profissão que eles pretendam seguir, sejam advogados, seja pela própria carreira acadêmica, magistrados, enfim. O que você pode dizer a esses estudantes? Essa questão eu vou dar um conselho geral. O meu conselho é geral para todo mundo. Eu sou uma pessoa que, posso dizer que sou a prova viva de que acreditar no que você realmente quer vale a pena. Eu acreditei muito que estudar era bom, acreditei muito que um dia ser professor da faculdade e acreditei muito que com esforço e dedicação a gente atinge nossos objetivos. Então, o meu conselho é não desistir. É pelo contrário, saber que mesmo no momento de dificuldade, o futuro que espera sempre é melhor que o presente. Então, vale a pena investir nos próprios sonhos. Esse seria meu conselho para os nossos amigos que nos assistem. Simão, muito obrigado pelas suas palavras. Para nós foi uma satisfação imensa e o blog fica à sua disposição. Eu que agradeço e é sempre bom estar com amigos e falando de coisas agradáveis. Muito obrigado ao Alexandre Gomide pelo convite.